Olá a todas e a todos. Hoje iremos discutir um dos conceitos fundamentais dentro do marketing, que é a ideia das estratégias de marketing, né? O que são as estratégias de marketing? As estratégias de marketing nada são do que um conjunto de ações, né, visando alcançar os objetivos traçados pela organização, né? Então a gente utiliza do marketing para alinhar o marketing ao objetivo organizacional mais amplo de uma organização, né? Então o marketing vai servir como uma ferramenta dentro dessa organização. Quando a gente fala de estratégias de marketing, a gente tem que pensar a partir de princípios. Eu vou trazer aqui 5 princípios que eu considero fundamentais para a gente pensar as estratégias de marketing, né? A começar pelo primeiro deles, né? Que é a importância de alinhar o marketing com a estratégia, com o objetivo geral da organização. Então, nós vimos em videoaulas anteriores o que a gente chamava das ditas estratégias genéricas de competição, né? As estratégias genéricas em Michael Porter. Ele vai mostrar 3 tipos de estratégias, né? A gente tem estratégia por diferenciação, que são produtos de alto valor agregado. A gente tem estratégia de liderança por custo, tem alguns supermercados que visam adotar esse tipo de estratégia. E a gente tem também a estratégia por foco, que visa atacar ou um segmento ou um nicho desse segmento, igual algumas empresas que focam em nichos, né? Então são esses os tipos de estratégias genéricas de um modo geral, né? Compreendendo esse tipo de estratégia, o marketing tem que estar alinhado a esse tipo de estratégia, né? Então, quando a gente fala do marketing, vamos pegar os 4 P's, composto mix do marketing, né? Que é o produto, preço, praça e promoção. Isso aqui tem que estar alinhado com as estratégias. Então, fazendo uma analogia dentro desses princípios de marketing, entre o marketing e a estratégia, vamos analisar, por exemplo, o caso da Apple. É uma empresa que tem um produto. Qual que é a imagem do produto para o público-alvo? Alto valor agregado, de um modo geral. Se ele é bom ou não, isso é subjetivo. Mas a percepção no senso comum é que é um produto de alto valor agregado, inovador, ele é alto valor agregado porque ele tem qualidade, a durabilidade dos produtos são melhores, eles inovam em termos de tecnologia, né, criam novos artefatos, enfim. Então é um produto de alto valor agregado. Esse produto, como que é a formação do preço da estratégia por diferenciação da Apple? É um produto com alto valor agregado, que se vende caro, principalmente no Brasil, aí é importante mostrar que a estratégia da Apple no Brasil ela é diferente em outras partes do mundo, né? Mas aqui no Brasil ela tem um preço bem mais elevado e ela explora o status, né? Então, a sua campanha publicitária geralmente enfatiza o status. A promoção dentro de um produto da Apple não está voltada, por exemplo, para queima de estoque, liquidação, mas para divulgar a marca, mostrando o caráter inovador, o prestígio, o status em ter esse tipo de produto. E considerando ponto ou praça, geralmente esse produto ele tenta chegar nos clientes a partir daqueles canais em que os possíveis clientes consumidores de um Apple irão aderir. Então, o mercado online hoje é um exemplo muito interessante, ou lojas e departamentos em que o público voltado para esse tipo de produto frequenta, né? Então, lojas da Apple, geralmente em shoppings de luxo, é comum se ver esse tipo de loja, ainda que se encontre produtos também em lojas do varejo comum, né? Mas aqui mostra como que a estratégia adotada, o marketing adotado, por exemplo, por uma empresa como a Apple, está alinhada com a estratégia de mercado dela. Então, essas duas dimensões são fundamentais. A gente tem que pensar o marketing a partir da estratégia que eu adotei na minha empresa, né? Essas duas dimensões caminham juntas. Esse é o primeiro princípio. Dentro desse princípio, a gente tem um segundo que é fundamental dentro do marketing, que é compreendendo a minha estratégia, eu preciso compreender muito bem quem é o meu público-alvo. O público-alvo é o quê? É um público-alvo voltado para as camadas do público A, B, C ou D. Ele está localizado onde? Né? Quais são os hábitos de comportamento desse meu consumidor? O que esse meu consumidor espera? Ele espera qualidade, ele espera prestígio, ou ele está buscando custo-benefício? Ou a estratégia dele é comprar algo barato? Né? Qual que é a estratégia do meu, qual que é o hábito de comportamento do meu cliente? É pagar à vista ou é pagar parcelado? Né? Ele quer o quê? Ele quer o diferencial na exclusividade, na comodidade da entrega, ou ele quer preço? Então, ou ele quer garantia? Então, compreender o público-alvo é fundamental na elaboração da estratégia de marketing. Isso está relacionado, mais uma vez, com as videoaulas anteriores e com os tipos de estratégias genéricas.
E isso vai interferir no quê? Um terceiro princípio, né? Antes de falar desse terceiro princípio, no marketing digital hoje, há um conceito bastante interessante. Quem investe em marketing digital, né, pelas redes sociais, por exemplo, e-commerce, que é a ideia da criação de uma persona. O que é uma persona? É um tipo ideal de cliente. Então, eu sei quem é meu público-alvo. Meu público-alvo, eu quero pegar, por exemplo, mulheres que vão comprar produtos lights, né, e com valor agregado. Esse é meu público-alvo. Então eu tento criar um padrão ideal. Por exemplo, suponhamos que meu público-alvo é uma mulher empresariada, renda A, que faz atividades físicas e que ela quer o quê? Como ela trabalha no âmbito empresarial, ela não tem muito tempo, ela quer ter uma refeição saudável, mas ao mesmo tempo rápida no dia a dia, né? E está disposta a pagar mais por um produto premium. Aí eu crio uma persona, que é o padrão ideal, até para eu pensar o meu marketing. Claro que isso é apenas uma estratégia para facilitar a compreensão do público-alvo. Preciso saber quem é o público-alvo. Mulheres de 30 a 45 anos, renda A e B, interessadas em manter um estilo de vida saudável e que gostam de produtos exclusivos, né? Não vão comer uma coxinha com uma Coca-Cola 9 horas da manhã, que é maravilhoso, diga-se de passagem, né? Enfim, então esse é um exemplo interessante para mostrar. Eu preciso definir o público-alvo e hoje o mercado digital tem incentivado, inclusive, a criar um personagem que representa, teoricamente, as características desse meu público-alvo. Tomem cuidado, porque não existe um público ideal, né? Ainda que cada cliente se aproxime de um público-alvo, há singularidades entre eles. Esse é um cuidado. Mas esse é um esforço aqui para criar, para facilitar as estratégias de marketing. Um outro exemplo aqui de persona, uma empresa na área de saúde que quer trabalhar com fertilização ou com tratamento para mulheres que têm dificuldade de engravidar, né? Então, a gente cria uma persona, uma mulher na faixa dos 35 anos, que tem uma condição econômica sólida, né, casada, por exemplo, né, e que não consegue engravidar. E ela tem um problema, né, ela sofre por isso, por não conseguir engravidar, às vezes ela nem sabe que ela tem um problema, talvez uma endometriose e tudo. E aí o que o marketing entra? Ele entra com uma campanha de publicidade e propaganda para atender esse público, compreendendo que esse público tem mais ou menos essa faixa, que tem um padrão econômico disponível a pagar um tratamento, né? E aí você pode usar de palavras-chave, às vezes nas redes sociais, para chegar nesse cliente, né? Tratamento de endometriose tem cura, né? Quem tem endometriose pode engravidar, enfim, palavras-chave que possam atrair esse público-alvo para um possível tratamento necessário para essas mães que querem um processo de reprodução humana, beleza? Um terceiro princípio do marketing. Então, se o primeiro princípio está relacionado à compreensão do marketing com a estratégia e o segundo é delimitar o público-alvo, a gente pode dizer o seguinte: se a gente delimitou o público-alvo, a gente tem que entender que dentro do marketing, clientes diferentes necessitam de pontos ou praças distintos. Vamos pegar um caso de um dentista que é bastante emblemático aqui, né? Vejamos o seguinte: esse outdoor aqui de uma campanha de publicidade, né? Neste edifício, temos um consultório odontológico, temos um dentista, né? Ou aqui, uma portinha SOS Dente, numa rua bastante movimentada. Olhando aqui, né? Quem é o público-alvo que iria utilizar esse consultório odontológico? Provavelmente pessoas que estão andando a pé ou pegando ônibus num grande centro que provavelmente não tem um veículo, que não estão preocupadas com estacionamentos e que, por ser consumidores de grandes centros, de centros urbanos, geralmente estão voltados para estratégias de liderança por custo. De um modo geral, seriam os públicos Cs e Ds que pagariam por esse tipo de tratamento, né? E que não tem transporte público para tal. Por isso que a localização de um consultório odontológico, na onde está o público-alvo, é uma questão estratégica. Isso é completamente diferente se a gente fosse tratar, por exemplo, de um público A, que geralmente não vai no centro da cidade, ou talvez trabalhe no centro, mas que prefere o quê? Um espaço em que ele vá de carro, né? Que ele tenha um dentista que ele vai pagar mais caro, porque ele quer conforto e tudo mais. Então, são consultórios completamente diferentes, com padrões de preços e qualidades, talvez no serviço diferentes, né? Para públicos diferentes. Então, isso mostra que, se eu quero pegar um público A, no caso de um consultório odontológico, é pouco provável que o melhor local para instalar o consultório seja na Muvuca, no centro. Se eu quero pegar um público C e D, ali é o lugar perfeito, porque é esse público que está passando, fazendo compras, trabalhando, né? Então, isso mostra o exemplo da importância de se compreender a criação do local, né? Ou o caminho para se chegar a esse cliente,
a partir de quem é meu público-alvo e da estratégia definida anteriormente. O mesmo exemplo, não sei se vocês lembram das videoaulas anteriores, que eu comentei de um famoso pastel em Belo Horizonte, na Galeria do Ouvidor. Eu mostrei as imagens de dentro dessa pastelaria, né? Mas aqui é a imagem de fora, da galeria antes de ser aberta. Na região central, um local com grande circulação de pessoas, que geralmente estão a pé, né? E que vão pagar um preço bem barato nesse pastel. Um ponto fundamental para o público-alvo disposto a uma liderança por custo. Algo completamente diferente de uma outra pastelaria, por exemplo, a pastelaria do Maluf, quem conhece no interior do estado de São Paulo, e em Campos do Jordão, que um pastel é R$ 25, diferente daqui, que esse pastel é R$ 1,20. Né? Claro que o pastel é maior e blá blá blá. Mas aqui, olha a diferença dessa pastelaria. Ela está numa região nobre de Campos do Jordão, de um circuito turísticos que pegam basicamente o público A e B, mas basicamente o público A. Então, duas pastelarias completamente diferentes, com público-alvos completamente diferentes. Não precisamos nem inferir que essa pastelaria, se instalada na Galeria do Ouvidor, dificilmente teria sucesso. O contrário também é verdadeiro, né? De uma vez que só o custo do aluguel deste ponto aqui não permitiria que esta pastelaria pagasse suas contas, talvez pela diferença do valor agregado no produto. Liderança por custo e diferenciação. Mas veja como o marketing, compreendendo a liderança e o público-alvo, adota canais diferentes para se chegar ao teu público-alvo. Essa é uma questão fundamental. Pensar a questão do estacionamento, da comunidade, tudo compreendendo o público-alvo. Um outro exemplo fundamental, um outro princípio fundamental é que, além do ponto, os canais de publicidade e propaganda também são distintos de acordo com o público-alvo. Voltando ao caso aqui do dentista, né? Um consultório odontológico no centro da cidade, talvez tenha resultado se adotar um panfleto no marketing massa, ou seja, todo mundo que passar pela rua, você vai distribuir esses panfletos, esses flyers para as pessoas, dizendo que a primeira consulta no segundo andar é gratuito. Um tipo de marketing de massa, né? Completamente diferente daquele consultório odontológico, por exemplo, numa região rica, que adota um marketing que a gente chama one-to-one ou personalizado, um para um. Que a pessoa vai receber uma mala direta na casa dela, às vezes com uma escova dentária para criança ou com mimo, direcionando o marketing para a pessoa. É inegável que o custo desse tipo de marketing ele é muito maior do que esse, né? Porque são estratégias diferentes para público-alvos diferentes. A mesma questão no anúncio, por exemplo, de carros, né? Vejamos a propaganda do lançamento do novo Uno na época, na Globo. Utilizou de um comediante muito famoso, né, nas camadas populares, divulgando o Uno. Num horário nobre da televisão Globo, que é uma televisão aberta que pega grande massa. Esse tipo de publicidade no setor automobilístico ele é completamente diferente, por exemplo, de uma propaganda da BMW que vocês nunca verão na Globo, né? Quem assiste propaganda de carro da BMW acompanha em canais fechados, geralmente esportivos, como a ESPN, né? Então, nesse tipo de canal, vocês observam anúncios de carro de maior valor agregado. Considerando que é provável que o público A esteja lá, já que está pagando por uma TV e acompanha, por exemplo, uma partida da NFL, né, de futebol americano, hockey e assim vai, beisebol e assim vai. Ou seja, canais diferentes de publicidade para público-alvos diferentes. Então, conhecer o público é fundamental para saber como eu devo chegar nele e quais os canais de marketing que eu vou utilizar, né? Então, esse tipo de compreensão é um dos princípios fundamentais aí para o marketing. E podemos dizer, por último, né, que além de tudo, clientes diferentes necessitam de mensagens e apelos diferentes. Não basta apenas o ponto e o canal, mas a mensagem é diferente. Então, por exemplo, eu peguei um caso do Uno, né? Esse Uno Vivace, veja nessa propaganda da Fiat, há um ênfase na promoção e o preço aqui ele é um diferenciador. Olha, vou comprar um carro por 26 mil. Obviamente que isso não é real, né? Agora em 2021, se alguém for olhar um Uno desse, está 46, 47 mil, né? Ainda assim, um carro popular. Diferente, por exemplo, do anúncio da BMW. Cadê o preço aqui nesse anúncio da BMW? Vocês não encontram preço. Não há preço. Não estamos falando de preço. Estamos falando de experiência, né? E aqui qual que é o anúncio? Se você ainda precisa de argumentos para comprar uma BMW, você ainda não está pronto para ter uma. Não estamos falando de preço, estamos falando do diferencial. O que é ter uma BMW? E a experiência vale mais do que o preço. Então, viva a experiência, depois a gente fala de preço.
duas campanhas publicitárias completamente diferentes, com estratégias completamente diferentes, porque se tratam de público-alvos diferentes, voltados a estratégias anteriores diferentes, tá? Então, esse é um breve apanhado aqui, para finalizar, né? Dois exemplos bastante distintos no ramo da prostituição. Então, eu peguei uma imagem, por questões de respeitos, aqui é uma garota de programa que faz um programa R$ 20 numa região central de Belo Horizonte, uma região muito famosa, que tem vários documentários sobre, diferente, por exemplo, desta garota de programa, a Lola Benevutti, né, que domina muito bem o marketing pessoal, e que ela fala, vendo exclusividade e não corpo. Já que ela é uma estudante de doutorado da UFSCar, graduada numa federal em letras com mestrado, e ela não fala de preço, ela não comenta preço. Aqui a ênfase está no preço, aqui está na exclusividade. Então você vai ter a oportunidade de sair com uma garota de programa que provavelmente tem uma titulação maior do que a sua, né? Já que ela está fazendo um doutorado, segue os padrões estéticos convencionais, mas ela é uma intelectual que faz programa porque quer, não porque precisa. Essa é a estratégia de marketing dela. Peguei dois exemplos para mostrar, não estou fazendo nenhuma apologia à prostituição ou condenando-a, mas mostrando que, inclusive nesse mercado, a ênfase do marketing ele é fundamental, beleza? Pessoal, então, por hoje é isso. Fiquem livres para comentar as observações, compreendendo que esse tema é fundamental do ponto de vista do marketing, a associação entre a estratégia e os conceitos de marketing. Muito obrigado.